Olá, boa noite. Você acompanha agora mais uma edição do Acontece Agora, com notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal vão investigar se empresários do ramo do transporte foram vacinados ilegalmente contra a Covid em Minas Gerais. A informação sobre a vacinação dos empresários foi publicada na edição online da revista Piauí. De acordo com a reportagem, um grupo de políticos e empresários, a maioria ligada ao setor de transporte de Minas Gerais e seus familiares, teriam tomado a primeira das 2 doses da vacina contra a Covid. A reportagem diz que eles teriam comprado o imunizante por iniciativa própria, cometendo 2 irregularidades, fazendo a aquisição e vacinação antes que os 77 milhões de brasileiros dos grupos prioritários tenham sido vacinados e sem a doação de metade das vacinas adquiridas ao SUS, como prevê a lei. Mesmo ficando em casa nesse período de restrições, muita gente não descuidou da aparência. Algumas empresas de cosméticos registraram aumento de 60% nas vendas durante a pandemia aqui no país, inclusive comercializando produtos desenvolvidos com a tecnologia de universitários. Olha só. Pamela é mais uma mulher vaidosa. Qual não é, né? E a vaidade ficou ainda mais à flor da pele durante a pandemia. Melhora a aparência, cuidado com a pele, autoestima, saúde. Então, sempre bom. O setor de cosméticos está a todo vapor. Nos últimos 5 anos, pesquisas mostram que o lançamento de novos produtos dobrou de quantidade. Entre as novidades desse mercado de beleza tem essa loção aqui, ó, de limpeza, que é feita com água extraída do aquífero Guarani, que está a 1.300 metros abaixo de nós. Essa água foi retirada do município de Corguinho, aqui em Mato Grosso do Sul. É rica em silício, o que dá mais firmeza e sustentação à nossa pele. Nós temos uma linha toda com essa água termal do aquífero Guarani, que é uma água que é retirada daqui e ela é muito rica em silício, que é um ativo que a gente utiliza muito nos produtos cosméticos. O fato da gente estar aqui no coração do Brasil, no maior bioma, né, que a gente tem o bioma do Cerrado, do Pantanal, do Chaco, e com grandes universidades como a FGD, a UEMS e o UFMS, essa troca, esse sinergismo com essas universidades nos proporcionam um crescimento talvez diferenciado. Fernanda e a mãe, a dona Lúcia, têm uma empresa de cosméticos há 10 anos. Fica em Campo Grande. Durante a pandemia, as vendas da empresa cresceram 60%. Recentemente, abriram até uma loja. As pessoas precisam estar bem arrumadas, bem consigo mesmo, né? Mesmo que seja em casa, ela precisa ter essa motivação. Loções, shampoo e outros produtos de beleza que deixam a economia mais atraente, além de trazer um ganho imenso para a satisfação pessoal. O setor é um setor que não para, ele é dinâmico, o tempo todo saindo ativos novos, produtos novos, para fomentar o comércio local. E agora o mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quinta-feira, com o mercado de câmbio ainda pressionado pela piora da percepção de risco relacionado ao Brasil em meio ao agravamento da pandemia e preocupações com o ritmo de retomada econômica. A moeda norte-americana subiu 0,56% e encerrou o dia cotada a R$ 5,67 na venda. Os Estados Unidos registraram na última semana o menor número de novos pedidos de seguro-desemprego desde o início da pandemia. Economistas esperam uma forte queda quando a economia reabrir completamente. Os novos pedidos de seguro-desemprego caíram mais que o previsto na semana passada nos Estados Unidos e ficaram abaixo dos 700 mil pela primeira vez na pandemia. Os dados foram publicados nesta quinta-feira pelo Departamento do Trabalho. Entre 14 e 20 de março, 684 mil pedidos foram registrados, mas o mercado de trabalho está longe de se recuperar e a pandemia continua a prejudicar a retomada dos empregos. Na última quarta-feira, autoridades se mostraram otimistas ao observarem os primeiros efeitos positivos da larga campanha de vacinação empreendida desde o final do ano passado e intensificada desde a posse de Joe Biden. Quase 70% dos maiores de 65 anos já receberam pelo menos uma dose dos imunizantes aprovados no país e 43% do grupo está completamente vacinado.
Atualmente, os Estados Unidos administram uma média de 2,5 milhões de doses por dia. Uma nova fazenda de abacate no sul do Quênia foi criticada por supostamente bloquear as rotas de migração de elefantes. O cabo de guerra travado nos 73 hectares conta uma história ainda maior. A luta pela sobrevivência de paquidermes e outros animais selvagens contra o aumento da agricultura para produzir alimentos para os países ricos. O elefante Tolstói passeia na selva do sul do Quênia, tendo como plano de fundo o pico mais alto da África, o Monte Kilimanjaro. Por quase 49 anos, ele sobreviveu aos caçadores de marfim e à seca, mas sua ruína pode ser uma fonte improvável: o consumo de abacates por países ricos. Uma guerra por território estourou em uma fazenda da fruta, espalhada por 73 hectares perto do Parque Nacional de Amboseli, onde elefantes e outros animais selvagens pastam. De acordo com ambientalistas, isso obstrui rotas de migração importantes para 2.000 elefantes e pode ameaçar a existência do paquiderme. Existem duas fazendas lá e ambas estão exatamente no meio de uma área de dispersão de vida selvagem. Registramos que algumas das áreas foram utilizadas por elefantes como maternidade. As fêmeas saem do parque para dar à luz e só voltam quando o filhote já está grande o suficiente para andar. Então, quando há uma grande fazenda lá, isso significa a perda desse espaço. O elefante tem que encontrar outra área. A empresa de agronegócios Kiliavo Fresh foi autorizada a plantar abacates no ano passado em terras que comprou do povo Maasai. Os proprietários dizem que o desenvolvimento está fora dos corredores de migração importantes. Jeremias Salash, acionista e administrador da fazenda, destacou os benefícios econômicos para o país. A terra é outra fonte de capital. Isso vai gerar empregos para os moradores locais e até mesmo para outras pessoas, já que muita gente em Nairobi e em outros centros comerciais dependem da agricultura. A demanda global por abacates aumentou as exportações do Quênia. Os lucros subiram 33%, ou seja, 127 milhões de dólares na última safra. Mas o enorme desenvolvimento da Kiliavo neste frágil ecossistema gerou protestos. Os elefantes têm cada vez menos terra para se locomover. Samuel Kank dirige uma associação de quase 350 proprietários de terras Maasai nos arredores das propriedades da Kiliavo. Ele avisa que outros desenvolvedores de grande porte vão entrar em ação na região se a Kiliavo não for contida. Se perdermos essa terra, se a Kiliavo for autorizada a continuar, perderemos outras. Temos muita gente na espreita, por isso é perigoso. Se perdemos isso, perdemos muitas terras. Após pressão, a Agência Ambiental do Quênia ordenou que a fazenda parasse de trabalhar em setembro passado, enquanto analisava a situação. A Kiliavo contestou a decisão no Tribunal Ambiental. Nesse meio tempo, apesar das restrições, o plantio continua. Capacidade de reduzir as taxas de desmatamento, de perda de biodiversidade e de evitar emissões de CO2. A conclusão consta em um relatório publicado hoje pela ONU, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, conhecida como FAO, e pelo Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e do Caribe. Destaque para as taxas de desmatamento significativamente mais baixas em territórios indígenas e tribais, onde os governos reconheceram formalmente os direitos coletivos à terra. O relatório foi elaborado com base em mais de 300 estudos, publicados nas últimas 2 décadas. Segundo o documento, nos territórios coletivos titulados, as populações evitaram a emissão de entre 42 milhões e quase 60 milhões de toneladas métricas de CO2 a cada ano no Brasil, Colômbia e Bolívia. Os números são o equivalente a tirar de circulação entre 9 milhões e 12,6 milhões de veículos por um ano. O texto ainda pede que os governos invistam em projetos de fortalecimento do papel que os povos indígenas desempenham na governança das florestas, reforcem os direitos territoriais comunais, compensem as comunidades indígenas pelos serviços ambientais que prestam e facilitem o manejo florestal comunitário. Os povos indígenas ocupam fisicamente 404 milhões de hectares na América Latina, 1/5 da área total da região. Desse total, 237 milhões de hectares, quase 60%, estão na bacia amazônica.
E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Uma boa noite para você e obrigada pela companhia. Tchau.